tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre a Antiguidade Oriental. Especificamente hoje da Ásia a gente vai falar. Se a gente olha aqui nosso mapinha, a gente percebe que a Ásia é uma região do país bastante grande. E 60% das pessoas do mundo vivem nesse pedaço aqui na Ásia. E, o que é mais importante, quase um terço da riqueza mundial está sob domínio de asiáticos. Hoje, especificamente, a gente vai falar da China, que você pode perceber pelo mapa, é um país pequenininho, e a Índia, que são dois países extremamente populosos. A gente está falando de países que têm mais de 1 bilhão de habitantes. Então a China, que é uma região que já há muito tempo povoada. Pesquisas ali arqueológicas em torno de Pequim, que é a capital, conseguiram descobrir que há mais ou menos 500 mil anos aquela região já era povoada por ancestrais dos humanos. Não a espécie humana, mas ancestrais dos humanos. Então já era povoada. Os primeiros grupos humanos, eles se estabeleceram ali na região do rio Wangho. Aliás, se você sabe mandarim e está achando horrível o jeito que eu falo, eu te peço desculpa, mas não posso fazer nada, não é? Eu não sei mandarim e o chinês é muito, muito difícil. Então, a gente faz o que pode. Então vamos lá. As primeiras comunidades agrícolas que conseguiram se estabelecer foi por volta de 2.000 anos em torno do rio Wangho, que é também conhecido como Rio Amarelo, porque tem muito calcário e isso faz com que as terras tenham um tom amarelado. Então, em volta de um rio, como aconteceu em outras civilizações na antiguidade. Por quê? Porque a água, a gente sabe, é muito importante para ter plantação, para que você consiga ter animais, para que você consiga se estabelecer. O humano precisa de água. Então, em volta de grandes rios, acaba se estabelecendo comunidades humanas. Então, por volta de 12.000 anos, os primeiros grupos humanos agrícolas conseguiram se estabelecer lá nessa região da China. É difícil dizer quando exatamente o poder centralizado começou a se formar na China. A tradição chinesa fala numa dinastia Xia, que teria sido fundada por um sujeito chamado Yu. Só que não há registros históricos para se afirmar que de fato existiu essa dinastia e esse sujeito Yu de fato existiu. Você não tem instrumentos para afirmar isso. Então, como você não tem instrumentos para afirmar isso, a gente se vale daquilo que, historicamente, a gente conseguiu registros e consegue dizer essa dinastia de fato existiu e foi a primeira. Se de fato um dia a gente encontrar registros históricos da existência dessa dinastia Xia, então a gente corrige, fala, não, a primeira dinastia foi essa e não aquilo que a gente ensinou até agora. Hoje, o que a gente ensina até agora? A gente ensina que a primeira dinastia... O que é uma dinastia? Dinastia é como se fosse uma grande família, que chega ao poder. E é quase como que essa lá tomasse o poder para ela. Tipo, morre um sujeito da família, passa para o próximo da linhagem. E você vai se mantendo no poder durante um tempo. É claro que acontece você não teve herdeiros, você passou por momentos de distúrbio social, econômico, algum grupo se colocou contra você e conseguiu te vencer, aí uma dinastia termina e outra começa. E a história chinesa, ela é fortemente marcada por dinastias. A gente está falando daqui de quase 2.000 a.C. e vai até o início do século XX, até que a Revolução Comunista chegue lá na China. Então, todo esse período, esse monte de séculos, são marcados por dinastias. A primeira, que a gente costuma colocar como essa a gente tem registro histórico, é a dinastia Shang, que vai de 1760 a.C. a 1122 a.C. Ou seja, é muito antiga. Nessa dinastia, durante esse governo, já havia o uso da escrita e durante esse governo já começa a se estruturar de modo mais organizado determinadas estruturas sociais e políticas. Por exemplo, a monarquia ela era baseada no culto aos ancestrais. Quer dizer o quê? Veja, o nosso poder está amparado naquilo que os ancestrais já faziam antes.
É quase que nós temos autorização porque nossos ancestrais permitem que assim seja. Além disso, a aristocracia, a elite, ela era uma elite guerreira que era sustentada pelas comunidades camponesas. Então essa aristocracia guerreira tinha como se manter porque as comunidades camponesas acabavam dando suporte a eles. E essa dinastia Shang é marcada por isso, então. Por se valer do culto aos ancestrais e por ter uma aristocracia extremamente forte, guerreira, que se colocava sobre as comunidades camponesas. A dinastia Shang, ela, claro, vai terminar uma hora. Ela não é a mais longa de todas. A mais longa é a que veio na sequência, que é a dinastia Zhou, que durou do século 9 a.C. ao 3º a.C. Então é uma dinastia extremamente longa, muito grande o período dela no poder. E para se manter no poder, ela se valia de uma teoria que dizia, nós nos mantemos no poder, se estamos aqui, é porque temos a aprovação dos deuses. É o que era chamado de mandato do céu. Quer dizer, se chegamos até aqui e nos mantemos no poder, é um sinal de que os deuses estão de acordo com isso. Eles estão felizes com isso. E além disso, para você conseguir garantir a administração do seu governo, o que durante a dinastia Zhou eles faziam? Eles começaram a distribuir terras para os nobres da China. Em troca, o que eles tinham? Apoio militar. Então, para se manter no poder, além do mandato do céu, da aprovação divina, digamos assim, eles também tinham atitudes práticas, que basicamente foi distribuo terras para os nobres e eles me defendem. Isso vai funcionar? Vai, durante muitos séculos. Só que, distribuindo terras aos nobres, acaba acontecendo que, devagar, bem lentamente, esses nobres vão aumentando seu poder local. Eles vão ficando cada vez mais fortes localmente, a ponto de, lá por volta do século 3 a.C., final dessa dinastia, eles estão com um poder suficiente para começar a se colocar contra a dinastia Zhou, inclusive a pleitear para si o poder. Eles querem o poder. E é nesse período que vai começar o que se chama de reinos combatentes, que é basicamente essa nobreza local cresceu a ponto de, no espaço onde elas dominam, elas são fortes o suficiente para falar, ora, eu quero assumir a dinastia, eu quero começar uma dinastia minha. Só que tem vários nobres fazendo isso. E eles vão começar a brigar. É por isso que são os reinos combatentes. Só que, claro, essa briga não dura para sempre. E alguém ganha. A vitória nessa briga dos reinos combatentes vai ser do Qin ou Qin. Veja, para facilidade dos brasileiros, não só é difícil falar o mandarim, como ele tem muitas grafias. Então você pode encontrar Qin ou Qin. Você encontra. Vai ser esse reino que vai vencer a disputa entre os reinos combatentes, que é o final da dinastia Zhou. Com essa vitória é que se começa a formar o Império Chinês. É depois dessa guerra dos reinos combatentes que o Império Chinês começa a se estruturar. Por que começa a se estruturar? Porque agora, a vitória do reino Qin, eles vão ser capazes de começar a unificar o território chinês. Que a gente viu, a gente já mostrou um mapinha no início da aula. A China é um território muito grande mesmo, com vários reinos, tanto é que eles começaram a combater no final de uma dinastia. Como tem muita divisão, é um esforço grande para quem chega ao poder tentar juntar, colocar todos sob a sua tutela e ampliando a sua área de atuação. Então você quer aumentar. E é justamente o que começa a acontecer nesse período do reino Qin. Aliás, Qin é provavelmente a origem da palavra China. Quem vai ser o imperador nesse período do reino Qin? Vai ser um sujeito chamado de Xin She, ou Xin Che, não sei, que também pode ser escrito como Che Wan Ti. Então veja,
E tem mais grafias, inclusive, desse nome. Então, se você não souber mandarim, que é o meu caso, fica um pouco difícil de saber os nomes. Complica um pouquinho pra gente, mas a gente se esforça um pouco e chega lá. O Qin-Shi é considerado o primeiro imperador da China. E o que tem de bom, digamos assim, no seu governo, no governo do Qin-Shi? Ora, ele vai estabelecer uma burocracia centralizada. O que quer dizer burocracia centralizada? Quer dizer que ele vai ter um grupo de burocratas que vão ser funcionários, só que tem instrução. São pessoas que estudaram para isso. É quase como se ele começasse a fazer a série de concursos públicos como ele tem hoje. Como ele queria funcionários capacitados e pessoas que fossem da confiança dele para conseguir administrar as províncias, ele começa a criar esse grupo, esse corpo de trabalhadores altamente especializados, educados. Isso vai ser importante para a história chinesa. E, aliás, por que ele precisa de funcionários assim, especializados, educados, em quem ele possa confiar? Ora, porque ele já viu antes, já aconteceu antes. Quando você distribui poder para pessoas localmente, pode acontecer que, se ela não estiver sob seu controle, não for da sua plena confiança, que elas ganhem poder demais e se coloquem contra você. Então, é importante para ele dividir, porque não dá para controlar um território tão grande, mas ele precisa garantir que essa divisão não vai, num futuro próximo, acabar com o poder dele. Então ele começa a criar esse grupo de funcionários instruídos. Além disso, para tentar juntar o povo chinês, todos esses reinos, ele tenta padronizar a escrita. Porque, é claro, vários grupos vivendo, de certo modo, separados dentro de um território, tende a ter suas particularidades linguísticas. Só pensar no Brasil. Tanto é que muitas vezes a gente faz até dicionário disso. Vem aprender os termos do gauchês, os termos mais utilizados no Nordeste, os termos utilizados no interior de São Paulo. Então, era assim na China também. Existia mais de um tipo de escrita. E é o que ele tenta fazer, o Qin-Shi. Ele tenta padronizar, porque o importante é unificar. Além disso, ele constrói novos canais de irrigação. Claro, para trazer a prosperidade econômica para o Império Chinês que ele está criando. Além da escrita que ele padronizou, ele vai tentar criar uma moeda única, para justamente eliminar essas diferenças regionais, uma moeda única, e fazer o comércio funcionar na China. Além disso, isso é um monumento hoje histórico, amplamente visitado. Ele começa a construir a Muralha da China. A gente pode ver aqui por essas fotos, a Muralha da China é imensa. Ela é muito, muito grande. A ideia dele basicamente foi: a gente precisa construir defesas contra os inimigos. Ele falou: já sei, vou fazer um muro gigantesco e cercar parte do território chinês. De todo modo, a muralha ainda está de pé, e se você tiver dinheiro, já pode ir para a China e visitar. É claro, a dinastia Qin-Shi não durou para sempre. E tem dois motivos que mostram certa fraqueza dessa dinastia. Uma delas é, como ele submetiu os camponeses ao seu poder militar, como ele tinha poder militar, ele fazia com que os camponeses pagassem cada vez mais impostos. Então isso deixou uma parte da população chinesa insatisfeita, o que era um cenário propício para revoltas, que é o que ia começar a acontecer. Além disso, ele tinha tanta anseio por controlar a China, o pensamento chinês, para se manter no poder, que há registros de que ele tenha queimado livros de filosofia e de literatura que, em alguma medida, pudessem falar contra o seu governo. Então você já tem uma ideia de que ele tinha um ar um tanto autoritário até. Só que com essa pressão em cima dos camponeses para pagar mais impostos, ele não deu conta. Ele não conseguiu, o Qin-Shi não conseguiu criar uma longa dinastia. Ela praticamente termina com ele. Ele não dá conta. E aí ele morre. E no túmulo dele
Assim como acontecia no Egito, por exemplo, que você enterrava lá o faraó com muitos tesouros, ele também foi enterrado com muitos tesouros. E uma das coisas que enterraram junto com ele é um exército. Eu falo, como assim um exército? É um exército feito em terracota. Terracota é uma espécie de argila. E quando você achou o túmulo do Tinche, você descobriu, aqui você pode ver a foto, uma imensidão de soldados de terracota. É uma maneira de demonstrar a grandeza do Tinche e, de certo modo, se por algum motivo o sujeito voltasse à vida, estava tudo lá para ele, prontinho. Ele tinha até um exército para sua proteção. Eu nunca vi, mas adoraria ver. Depois do Tinche, temos a dinastia Han, que é de 206 a.C. a 220 d.C. E ela continuou o movimento de expansão do Império Chinês. E teve uma característica que essa expansão, ela não era realizada sempre com batalhas e destruição do povo vencido. O imperador lançava missões diplomáticas para negociar com os reinos e as tribos que ele encontrava pelo caminho. Então ele conseguiu expandir o Império Chinês sem necessariamente destruir esses povos que estivessem pelo caminho. Isso favoreceu esse crescimento da expansão. Ele continuou com os funcionários instruídos e ele começou inclusive a fazer exames públicos para isso. O que é muito, muito parecido com o nosso concurso público. Como ele manteve aquilo que o Tinche fazia de ter funcionários instruídos, ele ampliou essa política. Sim, realmente ele contava com um grupo de funcionários que tinham que ser altamente instruídos, especializados, e para isso ele realizava provas, concursos, exames. Era um caminho para ele ascender socialmente. E durante a dinastia Han, vai ter muita prosperidade econômica. Em parte porque a agricultura começou a utilizar técnicas de irrigação novas, sofisticadas inclusive. Vai ter seleção de sementes. Como assim seleção de sementes? Você começou a fazer essa semente aqui produz um fruto melhor, que resiste melhor a essa praga. Essa produz para isso. Você começou a fazer esse trabalho. Sim, a gente sabe, não se sabia nessa época ainda sobre genes, todo esse negócio que é só lá no finzinho do século XIX, início do XX, que a gente vai ter esse trabalho. Com Mendel, aquela coisa toda. Mas os humanos já há um bom tempo, veja, há milhares de anos, já perceberam que você conseguia melhorar a agricultura se você trabalhasse as sementes, trabalhasse os frutos. Falar, se você misturar isso com aquele pode dar um fruto melhor. Então já se fazia isso. Só não sabia exatamente por que funcionava. Cientificamente, não conseguia explicar. Mas você sabia que a prática funcionava. Então, prosperidade econômica devido a essas técnicas na agricultura. Além disso, o comércio é ampliado, é incentivado. Durante a dinastia Han, eles vão padronizar pesos e medidas. Ora, porque é só pensar hoje em que Estados Unidos, por exemplo, trabalha com polegadas, com libras, e a gente trabalha com centímetros e metros. Sabe? Dificulta ter duas medidas para um mesmo objeto. Imagina se você tivesse vários dentro do seu próprio país. Ia dificultar demais. Ia dificultar o comércio, ia dificultar a vida de modo geral. Então ele cria essa padronização. Além disso, isso é importante, é durante a dinastia Han que vai começar a Rota da Seda. O que é a Rota da Seda? Foi a construção de algumas estradas que ligavam a China ao Ocidente. Qual é a vantagem disso? Para que faziam isso? Para que eles conseguissem comercializar produtos de seda, que a seda é um tecido de alto valor. Então eles vendiam todo esse material para os ocidentais, que apreciavam muito isso. Só que essa Rota da Seda vai fazer com que haja um intercâmbio cultural também entre a China e o Ocidente. Por isso que a Rota da Seda ela é muito importante. Um caminho não só comercial, como de contato cultural entre vários povos. Então a Rota da Seda foi muito importante para o crescimento da China comercialmente,
mas também para o intercâmbio cultural entre vários países ocidentais e a China. A dinastia Han, lá por volta de 88, 168 d.C., vai começar a enfrentar dificuldades e vai perder o poder. O sistema de dinastias na China vai até o século XX. É claro que aqui a gente não vai falar de todas essas dinastias, são inúmeras e inúmeras. Além disso, dessa pequena, minúscula, aliás, história política chinesa, nos interessa também entender um pouquinho sobre algumas contribuições culturais que já estão presentes nesse início da China. Em primeiro lugar, a gente já mencionou, havia escrita na China. E ela já estava lá por volta de 3.000 anos já. Fazia um bom tempo que tinha lá escrita. E com a difusão cada vez maior da escrita, isso contribuiu para a unidade cultural da China. Assim como a Grécia, que é a próxima aula a gente começa a falar da Grécia. Assim como a Grécia, um dos aspectos que unia a Grécia, que era toda separada em estados independentes, era a língua e o idioma, para a China também foi importante. Ainda que a China não fosse formada por estados independentes, a difusão da escrita, cada vez mais pessoas dentro da China utilizando a mesma escrita, fez com que criasse uma certa unidade cultural na China. Além disso, já tinha escrita que era importante para unir a China culturalmente. Ora, a China começou a formar uma elite de funcionários letrados. A gente viu. Começa lá no início do Império Chinês e se mantém. Ora, esse grupo, essa formação dessa elite intelectual instruída vai contribuir para que a China comece a formar um pensamento político e moral. Ela vai começar a pensar sobre, politicamente, como é que a gente se estrutura? Como é que a gente vive? Ora, e é justamente nesse cenário que a gente vai começar a tentar explicar qual é o lugar do homem no cosmos. Imagina a ordem do mundo, a ordem do universo. Onde é que o homem se insere? É daí que vão sair duas tentativas de resposta. Duas religiões. Uma delas, o confucionismo, que tem a ver com Confúcio. Confucionismo, Confúcio. Confúcio foi um sujeito que viveu nos anos de 551 a 479 a.C. e ele tinha uma certa preocupação. Ele entendia que a harmonia social ela podia ser alcançada se a gente fizesse uma reforma moral e política da sociedade que precisaria ser conduzida por líderes e servidores educados. Então, para ele, a preocupação básica dele era entender, como é que a gente pode chegar a um estado de felicidade, digamos assim. Como é que a gente pode viver junto, em harmonia? Ora, para isso, você teria que passar por uma reforma que envolveria a política e a moral, e para isso acontecer, você teria que ter líderes, e líderes que são acompanhados de funcionários instruídos, educados. É por isso que a partir dele, o chinês começa a entender que a educação pode ser um modo de ascensão. Você pode melhorar no modo como você vive. Então a principal preocupação do Confúcio era como é que a gente se organiza de um modo para que viva bem. A vida aqui na Terra é o que importava. Ele não estava muito interessado com misticismo, como é que eu me uno ao cosmos. Esse não era o interesse dele. Era uma preocupação muito mais terrena. E preocupação terrena na qual o estudo era visto como uma maneira de tornar o homem superior. Só que o confucionismo não foi a única tentativa de resposta para colocar o homem dentro da ordem cósmica. Tem uma outra, que é o taoísmo. O taoísmo teria sido criado por Lao Tse, um sujeito que teria vivido entre os séculos 6 e 5 a.C. e que teria trabalhado na Biblioteca Imperial. A tradição diz até que ele chegou a encontrar Confúcio. Por que quem está falando assim, teria vivido, talvez tivesse encontrado? Porque não se sabe nem ao menos se o Lao Tse de fato existiu. Não se tem informações suficientes sobre isso. Mas, de todo modo, ainda que ele possa não ter existido, há alguns ensinamentos que foram atribuídos a ele. E que tipo de ensinamento é esse? Ao contrário do Confúcio, ele queria restaurar a harmonia do ser humano com a natureza. Ele não estava preocupado
ao modo como é aqui nessa terra, a gente se organiza para viver bem. Não. A preocupação era como a gente pode se unir de novo com a natureza. E ele acreditava que a resposta para isso era por meio de práticas místicas, por modos de meditação que valorizavam o mundo interior, aqui dentro. E, por causa disso, ele defendia que a gente se isolasse do mundo dos homens, do mundo social. O convívio social, para ele, era um problema. Então, de acordo com o taoísmo, o mais importante é precisamos encontrar uma maneira de nos unir de novo à natureza. Para isso, a gente vai se dedicar a técnicas místicas que vão valorizar o nosso mundo interior, e isso exige que a gente deixe o convívio social de lado. Então a gente percebe que é um modo de pensar bem diferente do Confúcio. Isso basicamente é o que a gente tem para dizer sobre a China hoje. Porque, claro, a China é um país imenso, extremamente rico. Se a gente fosse fazer um curso só sobre a China, aí sim, eu teria que se dedicar com mais cuidado às várias dinastias que se sucederam, falar da China no século XX, mas por hora isso é o suficiente. A gente tem uma ideia de como é que o Império Chinês se constitui, culturalmente, que elementos estão presentes desde a sua constituição, que de um modo ou de outro vão refletir na China no século XX, em como o chinês pensa até hoje. Além da China, outra grande nação, extremamente populosa hoje em dia, tem 1,2 bilhão de habitantes. A Índia. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Ela é enorme. E a região da Índia, ela tem 2 rios extremamente importantes. O rio Indo e o rio Ganges. O rio Ganges hoje é um rio extremamente utilizado. As pessoas tomam banho lá, lavam roupa, elas colocam seus mortos no rio. É um rio, ainda que muito utilizado, é um rio bastante poluído, sujo. É uma situação complicada naquele rio. Mas, de todo modo, a gente já percebeu, a gente já notou que há uma certa tendência. Para que grandes civilizações acabem se formando, é preciso que haja alguma fonte de água. Normalmente um grande rio, em torno do qual se constitui. Não vai ser diferente na Índia. A primeira civilização a se formar na região da Índia, ela vai se formar junto ao rio Indo, que a gente pode ver nesse mapinha aqui, um pouco distante do rio Ganges. Então veja, vai ser por volta de 3.000 anos antes de Cristo, vai se formar lá a civilização Harapense, em volta do rio Indo. A gente, infelizmente, tem poucas informações sobre essa civilização. Por quê? Porque a gente não conseguiu decifrar a escrita que encontrou, tem pouco registro histórico, então, lamentavelmente, a gente sabe pouco sobre eles. Mas a gente sabe que tinha nessa civilização 2 cidades principais, a cidade de Harappa, por isso a civilização harapense, e a cidade de Mohenjo-Daro. Não tenho ideia se assim se pronuncia, mas se escreve da maneira que apareceu aí. E essas cidades tinham por volta de 40.000 habitantes. Então eram cidades bastante populosas, cidades grandes. E eram cidades com uma característica urbana. Por quê? Porque a gente conseguiu descobrir que lá tinham construções regulares. Quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, o tijolo, a pedra, que era feito para construir as casas, elas eram feitas de modo regular, elas eram parecidas entre si, como são as nossas hoje. Os nossos tijolos são todos com o mesmo padrão. Então as casas são só bem retinhas, arrumadinhas. Lá em Harappa era assim também. As pedras eram cortadas de modo regular. Então as construções eram bastante bem feitas, regulares, retinhas, certinho, não tinha nada meio tombando, meio caindo. Era muito bem feito. A gente descobriu que lá também, por exemplo, as ruas, elas tinham ângulos retos. Foi organizada para que fosse eficiente o seu transporte, funcionasse bem lá dentro. Lá também tinha, por exemplo, sistema de esgoto, sistema de drenagem. Então as cidades eram bem estruturadas na sociedade harapense. Além disso, eles tinham um sistema de agricultura irrigada. Claro, se tinha um rio, você precisava levar água para
as regiões próximas ao rio. Então eles tinham um sistema de irrigação, que trabalhavam sempre com, quando o rio Indo enchia, você distribuía essa água. Eles eram artesãos, eles faziam bastante comércio. Eles faziam martelos, faca, machado, só que também trabalhavam com peças com ouro, com prata, com pedras semi-preciosas. E veja, 3000 a.C. é o mesmo período que de Egito e as nações da Mesopotâmia. Então você se pergunta, puxa, será que teve comércio entre esses grupos? Sim, teve comércio entre esses grupos. Eles comercializaram, tiveram um contato um com o outro. E como é que a gente sabe disso? Porque em regiões muito distantes de Harappa, por exemplo, você encontra artefatos produzidos pelos harapenses. Isso é um indício de que, sim, eles comercializavam entre si. Essas grandes civilizações que a gente tem falado até agora, elas mantinham contato comercial, pelo menos. E se mantém contato comercial, muito provavelmente também tinha uma troca cultural. É difícil saber exatamente por que a sociedade harapense entrou em declínio. O que se sabe é que, lá entre 1900 e 1300 a.C., a cidade de Harappa já estava vazia, sistema de esgoto, as muralhas estavam destruídos, a cidade já estava aos pedaços. Por quê? Duas possibilidades de resposta para tentar explicar por que a civilização harapense entrou em declínio. Uma delas, você pode falar, foi culpa dos arianos, ou dos árias, que é o povo que vai chegar nessa região. Falar, eles chegaram lá e destruíram tudo. Ou, uma segunda hipótese, olha, pode ter sido alguma crise climática, sabe, período de seca prolongada, ou uma inundação excessiva do rio Indo, esgotamento do solo, pode ter tido crise econômico-política. Então, duas possibilidades. Como a gente sabe muito pouco, a gente não sabe exatamente qual delas é. Com análises hoje um pouco mais sofisticadas, com imagens de satélite, sobre provavelmente como os rios antigos mantinham o curso, ele tem-se uma ideia hoje que muito provavelmente não foi culpa dos arianos. É muito mais provável que tenha ocorrido alguma mudança climática um pouco mais severa que levou à crise dessa sociedade. E a chegada dos arianos, ou dos árias, foi uma coincidência. Eles chegaram justamente quando essa sociedade estava ruindo. Se a primeira sociedade, a primeira grande civilização na região da Índia foi os arapianos, agora vem os arianos, ou os árias, que é também conhecido como período védico. Por que período védico? Ora, porque assim como os arapianos, a gente sabe muito pouco sobre os arianos. É uma tristeza, né? Seria tão legal saber mais sobre todos esses grupos antigos humanos, mas a gente faz o que é possível. A gente sabe muito pouco. O que a gente sabe? Basicamente vem de alguns livros, chamados de Vedas. Vedas significa conhecimento, que são livros com um certo caráter sagrado, digamos assim. Então, como esses livros são praticamente a principal fonte histórica para saber sobre esse período dos arianos, a gente chama esse período de período védico. E a partir desse livro, desse conjunto de escritos, que a gente fica sabendo que até por volta de 1000 a.C., aquele caráter urbano que os arapianos tinham, ele declina. Os arianos têm um caráter um pouco mais rural. Então, esse caráter de, nossa, grande cidade bem estruturada, dá uma diminuída. E, a partir desses livros, os Vedas, vai se constituir uma religião extremamente importante para a Índia e para entender como a Índia se estruturou socialmente até agora, podemos dizer, que é o hinduísmo. 73% da população indiana hoje segue o hinduísmo. A outra parcela basicamente segue o islamismo. Claro, depois sobra um tiquinho lá, um tiquinho cá, um pouquinho para o cristianismo, um pouquinho para o budismo, mas é predominantemente hinduísmo. E o que é o hinduísmo? Aliás, hinduísmo é uma expressão nossa, ocidental. Um indiano chama essa religião hinduísta de Sanatana Dharma, que em sânscrito isso significa lei eterna. Ora, então veja, o hinduísmo
Na sua origem, ele tinha culto a vários deuses, que estavam associados a forças da natureza. Até aí, nada de novo em relação a outras religiões antigas. Vários deuses, e esses deuses normalmente associados a forças da natureza. Apesar de ter esse monte de deuses, tinha um que se destacava, que era o Brahman. Porque ele representava o todo, ele era o princípio absoluto do universo. Então ele meio que acaba ganhando destaque em relação aos outros deuses. Por isso que quem segue o hinduísmo também era chamado de Brahmani, e a religião chamada de Brahmanismo, porque esse deus claramente se sobrepunha aos outros. Ora, e o que essa religião dizia? Essa religião dizia, basicamente, que você deveria dominar suas paixões por meio de meditações, orações, que esse era o caminho para você um dia conseguir unir sua alma a Brahma. E eles entendiam a vida como uma série de reencarnações. A cada nova vida, você tinha uma nova oportunidade para tentar se purificar, para chegar mais perto do Brahma. E se você por acaso tivesse agora nessa existência aqui sido uma porcaria de pessoa, você não fez nada para tentar se purificar, na próxima vida que você tivesse, você levaria esse saldo negativo junto com você, que é o que se chama de karma, que a gente fala muito hoje em dia também. Porque você fala, hoje está sendo um dia ruim, é o karma, devo ter feito alguma coisa ruim que está tendo consequências agora. O hinduísmo tinha essa ideia de você deve, através de meditação e oração, controlar os seus desejos, controlar suas paixões, de modo que um dia você seja puro a ponto de se unir a Brahma. Só que para isso você tinha que passar por várias e várias vidas, um processo de reencarnação. E dependendo do modo como você agisse em cada uma dessas vidas, o seu saldo era negativo ou positivo. Esse é o karma. Então, se você foi um monstro aqui, a próxima vida você vai ter uma vida bem sofrida, porque você está pagando por aquilo que você fez antes. Ora, essa religião, ela vai levar a uma divisão social bem estruturada na Índia e bem hierarquizada. É uma divisão social que praticamente não permite ascensão social. Ela é muito estratificada, que é o sistema de castas. O que é o sistema de castas? Lá por volta do século VI a.C., os brahmanes, que são sacerdotes, eles vão conduzir uma reforma social e política e religiosa na Índia. Ora, com essa reforma social que eles fazem lá, eles acabam formalizando algumas divisões sociais. Eles vão dividir a China em 4 grupos, em 4 classes. E por que isso é tão impactante? Ora, porque existia um negócio chamado de Dharma, que é um dever moral. Significa que entre as classes, entre essas castas, tem o Dharma. Significa que se você está lá embaixo, é o seu dever moral você servir as classes superiores. E você faz isso para conseguir a purificação. Então, se você está lá embaixo, meu chapa, não tem conversa. Você tem que obedecer e servir as castas superiores, porque isso é o esperado. Isso tem a ver com a religião toda, a estrutura religiosa e cultural da Índia está formada desse jeito. Não tem o que fazer. Existe o karma, você vai sempre levando o que você faz na vida anterior. Então por isso que se imagina que se você nasceu aqui lá embaixo na pirâmide, tá mal na escala de castas, ora, é porque você fez alguma bobagem antes. Se você se sair bem nessa vida, o seu karma fica menos negativo e na próxima você pode nascer numa casta superior. Se você for uma porcaria de pessoa, pode até nascer num animal. Isso era visto como algo ruim. Então, essa divisão social, esse sistema de castas, está amparada por essa forma religiosa de pensar. Então tem 4 grupos. O primeiro, os brahmanes, que são os homens do sagrado, que é o grupo que manda, que são os sacerdotes e os líderes dos clãs. Esses estão lá no topo. Depois deles, vem os kshatriyas, que basicamente é constituído por aristocratas e guerreiros. É o pessoal que
se encarrega da política e da administração do povo. Então, kshatriyas, guerreiros e aristocratas. Política e administração são com eles. Depois, os Vaixas. E os Vaixas fazem o quê? Basicamente, artesãos, camponeses e comerciantes. A gente está descendo uma escala. Por último, temos os Sudras. Que provavelmente o Sudra ele é um descendente dos povos que os arianos lá atrás acabaram dominando quando chegaram nessa região. Então, eles foram dominados há muito tempo atrás. Como não eram, por terem sido dominados, foram meio que marginalizados. E acabaram no sistema de caça sendo colocados lá embaixo. É o servo que basicamente obedece os superiores. São Sudras. Mas tem uma parcela imensa da população indiana que não se encaixa em nenhuma dessas castas, nenhum desses grupos, que são os Dalits, ou os párias, que são os intocáveis, são considerados impuros. Imagina um grupo marginalizado, é esse, porque nem ao menos grupo ele tem. Ele não pertence ao sistema de castas, ele não faz parte de grupo algum. Para esse, o que sobra é o pior da sociedade. É o sujeito que, por exemplo, você precisa limpar a latrina utilizada na cidade, sabe? O banheiro público, digamos assim, onde todo mundo vai lá e evacua. O negócio é um serviço horrível e nojento. Esse é pro Dalit. Ele não tem dignidade nem para que eu fale com ele. Sabe, ele é extremamente marginalizado. Ele foi jogado de lado mesmo. E para você ter uma noção de como esse sistema de castas, lá do século VI a.C., impacta a sociedade indiana, até 1950 tinha esse sistema de castas presente. Em 1950 a Constituição indiana fala, não, agora não há mais sistemas de castas. Mas veja, é metade do século XX. Até que a Constituição indiana escrevesse isso lá, o sistema de castas estava mandando ver. Então sim, uma parcela imensa da população indiana eram completamente marginalizados, intocáveis, você não deveria nem falar com eles. É claro que a Constituição estabelecer na lei que não existe mais sistema de castas é importante, mas séculos e séculos com a sociedade indiana pensando a si mesma nesse sistema tem efeito. Não é do dia para a noite que só porque a lei indiana agora diz que não tem, que eu vou ignorar. Não. Então o preconceito lá contra os Dalits é imenso. Entre 1997 e 2002, chegou a Índia, inclusive, a ter um presidente Dalit, o que não deixa de ser um certo avanço. Mas a Índia ainda tem muito a fazer para tentar remediar esse problema em relação a eles. Porque não é do dia para a noite que você faz uma sociedade mudar o pensamento. E por fim, para acabar a nossa conversa sobre a Índia, vale destaque ainda uma segunda forma de pensar. Diferente do hinduísmo, que não é majoritária na Índia, mas que tem por volta de 470 milhões de adeptos no mundo. É uma religião que se espalhou bem pelo mundo. O budismo. Ora, o budismo vai nascer lá por volta do século VI a.C., na figura do Siddhartha Gautama, que é o Buda. E Buda não é um nome, né? Buda é um adjetivo, é o iluminado. Ora, o Buda, que é a maneira mais conhecida dele aqui no Ocidente, foi um sujeito que, através da meditação, conseguiu eliminar seus desejos de modo a alcançar um nível máximo de equilíbrio emocional, que é o Nirvana. Por isso que ele é uma figura tão especial. Ele não escreveu nada, seus ensinos são orais. E o que ele ensinava? Basicamente, há sofrimento no mundo. Isso ninguém nega. Há morte, há doenças. Há sofrimentos. Qual é a origem do sofrimento? Ele vai falar, é o desejo. São os desejos que são o problema. Por quê? Porque os desejos impedem a gente de reconhecer as mudanças que
ocorrem na vida, que são parte da realidade. Você não pode fugir disso. A vida é assim. Mas os desejos impedem a gente de reconhecer esse dado. A vida é assim, ela muda. Ponto final. Se a origem do nosso sofrimento é o desejo, como é que você acaba com o sofrimento? Extinguindo os desejos, os apegos, a ambição, a ansiedade. Isso tem que ser eliminado, extinto. Só assim que você suprime o sofrimento. Para você conseguir fazer isso, que evidentemente não é um negócio simples e trivial, você tem que passar por etapas de transformação, que é chamado de senda óctupla, que é o caminho que exige 8 passos. Você vai ter que transformar concepções e pensamentos, palavras e ações, vivências e esforços e, por fim, reflexão e meditação profunda. Se você passar por todos esses caminhos, você vai conseguir eliminar seu desejo e, finalmente, alcançar o nirvana, esse perfeito equilíbrio emocional. E veja, o budismo é uma religião interessante. Por quê? Porque não há Deus no budismo. Não há nenhum Deus. Tudo o que se pretende alcançar é o nirvana, que é a supressão dos desejos, das paixões, de modo que você não sofra mais. Então é uma religião bastante interessante. Talvez por isso que ela tenha se espalhado pelo mundo. Ela não tomou conta da China, da Índia, mas o budismo acabou até hoje sendo uma religião que se espalhou bastante pelo mundo. Tem muitos adeptos do budismo no mundo. Bem, isso basicamente encerra nossas aulas sobre a Antiguidade Oriental. Na próxima aula, a gente vai falar sobre aquilo que a gente costuma chamar de Antiguidade Clássica, que é a Grécia e Roma. Se você está interessado só em fazer vestibular, só quer aprender história para isso, as próximas aulas é o que importa, porque Grécia e Roma é muito presente nos vestibulares. Então, até lá!